Boa tarde, pessoal. Estou aqui em casa falando de um tema extremamente importante que caiu no concurso de Goiás na remoção e vai cair também no concurso de ingresso para notas e registro aqui em Goiás. O que eu estou falando aqui, que eu vou falar? Sobre o provimento número 63, que qualquer ementa dele, para vocês terem uma noção. O provimento 63 institui modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito a serem adotadas pelo ofícios de registro civil de pessoas naturais e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetivo no livro A e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida. Ou seja, estão vendo que é praticamente uma alteração de direito de família por meio do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça. Olha só, tanto isso que vocês forem ler os considerandos, principalmente em relação à questão da remissão aos procedimentos e os precedentes do STF, tanto esse, um dos considerandos que eu vou falar, considerando a existência de regulamentação pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, do reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil de pessoas naturais, também considerando a conveniência de edição de normas básicas e uniformes para a realização do registro ou averbação visando conferir segurança jurídica à paternidade ou à maternidade socioafetiva estabelecida, inclusive no que diz respeito a aspectos sucessórios e patrimoniais, e também outro considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva, contemplando os princípios da afetividade e dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil. Outro considerando importante, que é considerando a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade e o reconhecimento dos filhos dos mesmos direitos e qualificação dos filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda a designação discriminatória relativa à filiação, entre outros e outros e outros. Por exemplo, o RE 898-060, que foi remetido a um dos considerandos, que considera que o fato que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na ordem biológica e também com os efeitos jurídicos próprios, certo? Entre outros e outros, principalmente a questão da DPF número 132 e a DIN número 4.277, que versa, entre vários e outros fatos, a questão dos transgêneros, que, principalmente da DIN número 4.277, casamento homoafetivo, que mudou muito o direito civil de 2003 para cá. E o que a gente vê, o legislador está sendo omisso. E muitas das regulamentações acabam sendo pelo Conselho Nacional de Justiça. E é justo, nesse caso, o Conselho Nacional de Justiça atuar, o Judiciário, como órgão do Poder Judiciário, ser proativo em relação a isso. Tanto isso está... Mas vamos começar da seção que fala sobre o quê? Sobre os modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito, que padronizou no país inteiro. Certo? Lembrando que as certidões de casamento, nascimento e óbito, sem exceção, passarão a consignar a matrícula que identifica o Código Nacional da Serventia, o Código do Acervo, o tipo de serviço prestado, o tipo de livro, o número do livro, o número da folha, o número do termo dígito verificador. Ou seja, estamos vendo o quê? Uma nacionalização do serviço extrajudicial. Isso a gente está vendo pela Sensec, a gente está vendo pela Semprot, a gente está vendo pelo ONR e o CRC também, a nacionalização do registro civil, a atividade de caráter nacional. Tanto isso, as centrais, os registros molecularizados estão cada vez mais unidos em razão dessas centrais. Lembrando que a certidão de inteiro teor
requerida pelo adotado deverá dispor sobre todo o conteúdo registral, mas também não deve constar a origem biológica, salvo por determinação judicial. E lembrando também que a certidão de inteiro teor de natimorto e as relativas a atos registrados ou transcritos no livro deverão ser emitidas de acordo com o modelo do anexo 5 do provimento número 65. E o artigo 3º, por sua vez, lembra que o oficial do registro civil das pessoas naturais incluirá no assento de nascimento em campo próprio a naturalidade do recém-nascido ou a do adotado na hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento. Ou seja, vocês estão vendo que o CNJ está agindo de forma positiva, e principalmente até o teor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que, com base nisso, no artigo 3º, e o parágrafo 1º, ele faz a remissão que o quê? O registrando, ele pode ser cidadão do município em que ocorreu o nascimento ou do município da residência da mãe, na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, cabendo, nesse caso, ao declarante optar no ato de registro de nascimento. Certo? Isso facilitou muito, porque no interior, muitas vezes, não tem maternidade. E acabava sendo o quê? Registrado nas capitais ou nas cidades maiores, onde tem um registro civil de pessoas naturais. De acordo com o parágrafo 2º, os modelos de certidão de nascimento continuarão a consignar em campo próprio o local de nascimento do registrando, que corresponderá também ao local do parto, certo? E a regra é que seja em maternidade, mas existem regras específicas, certo? E lembrando que quase que praticamente não existe mais nascimento sem ADNV, até porque até os próprios oficiais de registro civil podem expedir a declaração de nascido vivo, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Lembrando também que as certidões de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, domicílio e a residência atual dos pais do registrando. Também lembrando que o número da declaração nascido vivo, a DNV, quando houver, será obrigatoriamente lançado em campo próprio da certidão de nascimento. E lembrando também que o CPF será obrigatoriamente incluído na certidão de nascimento, casamento e óbito, certo? E se o sistema para a emissão do CPF estiverem disponível nesse caso, o registro civil não vai ser obstado. O que o oficial tem que proceder? Ele vai averbar sem ônus o número do CPF quando restabelecimento do sistema. O oficial sempre do registro civil deliberaram uma excessividade de gratuidades e quase inviabiliza, em que pese, é bonito falar registro, ofício da cidadania, mas, como diria Cass Sunstein, rights, costs. E as corregedorias não estão sendo muito bem, não estão observando muito bem nisso. E os colegas que vão fazer o concurso não pensem no fundo como de ressarcimento como uma opção. Eu não estou criticando a corregedoria, mas estou criticando o excesso de gratuidade existente, com base no 96 do CPC. A partir da vigência do provimento 63, a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número do CPF no respectivo assento, e mais uma vez de forma gratuita, certo? E nos assentos de nascimento, casamento e óbito lavrados em data anterior à vigência do provimento, deve ser averbado o número do CPF de forma gratuita, mais uma vez, bem como anotado no documento nacional de identidade, ou RG, título de eleitor e de outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural, mediante conferência. Tem que lembrar também que a inclusão de dados cadastrais nos assentos e certidões por meio de averbação ou anotação não dispensará a parte interessada de apresentar o documento original quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário a identificação do portador, certo? E lembrando que deve ser incluída no assento de casamento a naturalidade dos cônjuges, certo? E também o oficial de registro civil das pessoas naturais, ele não pode exigir a identificação do doador de material genético como condição para a lavratura do registro de nascimento de criança gerado mediante técnica de reprodução assistida, ou seja, uma privacidade.
E é uma garantia no caso de reprodução assistida. E cada vez mais está sendo regulamentado, infelizmente, não por meio de lei, mas sim por atos do CNJ e até para dar segurança jurídica ao doador de material genético, porque, infelizmente, o brasileiro não tem boa fé. E muitas vezes pode acabar tendo um problemas em relação à paternidade e até a título de alimentos. Mas graças a essas regulamentações do CNJ, isso foi atenuado. E até começou com o trabalho da doutrina e principalmente com o trabalho do CNJ. Artigo 9º. Os novos modelos deverão ser implementados até o dia 1º de janeiro de 2018 e não devem conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento dos nomes de genitores e progenitores, bem como para anotações de cadastro que não estejam verbados ou anotados nos respectivos registros. Certo, pessoal? Fiquem atentos em relação a isso. Eu vou passar agora para a paternidade socioafetiva. Em relação à paternidade socioafetiva, que infelizmente o reconhecimento judicial foi até objeto de um grande problema recentemente aqui em Goiás, conforme vocês viram no noticiário, por isso que tem alguns requisitos mais rígidos em relação à concessão da paternidade socioafetiva em relação ao extrajudicial. Tanto isso que o artigo 10 do Código do Provimento número 63 fala o quê? O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Ou seja, lembrando que é irrevogável o reconhecimento da paternidade ou da maternidade, só podendo ser desconstituído pela via judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Lembrando que poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou socioafetividade de filho os maiores de 18 anos de idade, independente do estado civil, certo? E também não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes, certo? E lembrando que o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido, por analogia iuris da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando também que a paternidade ou maternidade socioafetiva ela deve ser estável e deve ser exteriorizada socialmente, de acordo com o provimento número 83. Ou seja, uma atividade jurídica do registrador. Ou seja, dizer que não existe uma jurisdição notarial e registral, nessa altura do campeonato, em pleno 2021, é uma coisa anacrônica. Perdoe o magistrado que esteja vendo isso e não concorda, mas jurisdição vem de dizer o direito. E o registrador ou tabelião, ele diz sim o direito, até porque o requisito para aprovação no concurso público ou até para interinidade é o bacharelado em direito ou 10 anos em serventia. É uma atividade jurídica, sim. Quando ele atesta a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva, ele faz uma apuração objetiva por intermédio da verificação dos elementos concretos. Tanto isso que esse requerente ele demonstra a afetividade por todos os meios de direito admitidos, bem como os documentos como apontamento escolar como responsável representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar, vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável com ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias em celebrações relevantes, declaração de testemunhos com firma reconhecida.
E a ausência desses documentos não impede o registro desde que justificada a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo sócio-afetivo, ou seja, aquela famosa entrevista, por mais que tenha sido revogada, é bom, é até de bom tom e de bom senso para evitar má fé. Principalmente, todos sabem que o brasileiro é um sujeito de má fé, então, desculpe minha síndrome de vira-lata, mas é uma realidade, e tá o jornal que não me deixa mentir. Os documentos colhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou cópias, juntamente com o requerimento. Certo, pessoal? Lembrando também que o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o oficial de registro civil de pessoas naturais, ainda que diverso daquele que foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de identificação com a foto do requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, ou seja, tem que ter uma anuência, tem que manifestar, ou seja, é um ato inter vivos, quando é extrajudicial, certo? O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente mediante coleta em termo próprio escrito particular e de sua qualificação e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência de documentos pessoais, certo? Ou seja, é necessário também o arquivamento da documentação necessária. E constarão no termo, além dos dados requerentes, dados do campo de filiação e do filho que consta do registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Certo? Lembrando que se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva vai exigir o consentimento, certo, pessoal? E lembrando que a coleta de anuência do pai, tanto do pai quanto da mãe do filho maior de 12 anos, deverá ser feito pessoalmente, perante o oficial de registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado, certo, pessoal? Lembrando, na falta da mãe ou biológica, ou do pai biológico do menor, na impossibilidade de manifestação válida desde do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente no termo da legislação local, certo? E lembrando que quando houver alguma questão, alguma ausência, serão observadas as regras de tomada de decisão apoiada, certo? Quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência. Lembrando também que o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, certo? Desde que seguidos os trâmites previstos nesse provimento. Por exemplo, um de reconhecimento seria o quê? O testamento, que é reconhecendo a paternidade socioafetiva. E o que eu estava dizendo também, lembrando que, de acordo com o parágrafo 9, atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará expediente ao representante do MP para o parecer. E até porque o Ministério Público, ele atende questões de interesse público, e isso aí envolve, sim, o interesse público, principalmente quando envolve incapazes. O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado após parecer favorável do Ministério Público. Ou seja, você está vendo que o oficial registrador agora também tem mais uma via. O Ministério Público também, ele tem que conhecer registros públicos. Eu me lembro de um concurso do MP de Roraima que cobrou na apelação questões versando a lei número 6.015. Foi até a peça foi uma contrarrazão de apelação. E se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro de maternidade
ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente, arquivando-se o expediente. Certo? E se tiver alguma dúvida, deve ser remetido ao juízo competente para dirimí-la, que é o juiz com competência para registro público, não para o juiz diretor do foro, pessoal. Quem está fazendo concurso de Goiás, não confunda o artigo 9º com o artigo 10º do nosso Código de Normas. Certo? E o artigo 12, suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente, que é o juiz de registros públicos. Certo? E a discussão judicial sobre reconhecimento de paternidade, da paternidade do procedimento de adoção obstará o reconhecimento de filiação pela sistemática estabelecida nesse provimento. Certo? Lembrando que o requerente, nesse caso, ele tem que declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil ou penal. Ou seja, registrador, não precisa exigir as certidões judiciais para tanto, só precisa da declaração de acordo com o provimento. Fiquem bem espertos em relação a isso. Apesar que a boa prática recomenda o uso das respectivas certidões e vou reiterar, por motivos até óbvios. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará no registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação no assento de nascimento. Entendeu? De mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação. Somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Certo? E a inclusão de mais um ascendente socioafetivo, ele tem que tramitar da forma na via judicial, certo, pessoal? Lembrando que o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstacularizará a discussão sobre a verdade biológica. E agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução assistida. E o que eu tinha a falar sobre a reprodução assistida? O assento de nascimento de filho havido por técnica de reprodução assistida será inscrito no livro A, independente de prévia autorização judicial, e será observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por este provimento. E se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que apresente a documentação do artigo 17 do provimento, certo, pessoal? Que é o quê? Que eu vou falar depois. E de acordo com o parágrafo 2º, no caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que constem os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. E lembrando também que será indispensável para fins de registro e da emissão de certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos: a declaração de nascido vivo, a declaração com firma reconhecido do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Item 3. A certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença que foi reconhecida a união estável do casal. Lembrando que no caso de gestação por substituição, leia-se barriga de aluguel, não constará do registro o nome da parturiente, que, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, estabelecendo a questão da filiação. Lembrando que a regulamentação do Conselho Federal de Medicina sobre o uso da barriga de aluguel. Lembrando que a primeira discussão sobre barriga de aluguel aqui no Brasil foi numa novela do final da década de 80, se não me engano, 88 ou 89, Barriga de Aluguel. Só por questões de curiosidade, teve até uma música do Otávio Augusto, Agora Aguenta Coração, e outras coisas a mais. Mas só para descontrair um pouquinho, pessoal,
O parágrafo 2º fala que nas hipóteses de reprodução assistida pós-mortem, além dos documentos elencados no inciso do caput desse artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Lembrando também, pessoal, que o conhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio de reprodução assistida. Artigo 18. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e a emissão da respectiva certidão de filhos havidos por técnica de reprodução assistidas, nos termos deste provimento. E a recusa prevista no caput deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local, para as providências disciplinares cabíveis. Lembrando também que todos os documentos referidos no artigo 17 desse provimento deverão permanecer arquivados no ofício que for lavrado o registro civil. E, meio que óbvio, que o registrador ele tem que ser atento às disposições legais e normativas referentes a este provimento. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Para quem for fazer a prova domingo, esse domingo, sucesso. Deus abençoe vocês. Eu vou botar de novo o nosso bordão. Fé no Pai, que o Audi sai. Muito obrigado e um bom fim de semana.